Bom, pessoal, boa noite, então. Chegamos aí à nossa terceira aula do nosso curso sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, não é isso? Hoje a gente vai falar, então, sobre o espírito. Aqui exatamente se refere a essa palavra tão utilizada por nós, tão corriqueira dentro do jargão espírita, não é isso? Nós vamos ver que no próprio livro dos Espíritos, nós temos aí mais de um sentido, digamos assim, mais de uma atribuição a esta palavra. E vamos tentar compreender isso com muita clareza no dia de hoje, porque é de fato um princípio basilar para cada um de nós e que se conecta de alguma forma com outros que vêm pela frente, como por exemplo o perispírito, a evolução. Então, nós vamos ver que o espírito, ele é realmente um princípio importante para que ele seja compreendido por nós das duas formas, digamos assim, que o próprio livro dos Espíritos nos traz acerca dessas definições, das próprias definições que a Pleiade de Espíritos Superiores nos traz acerca disso, tá? E aí nós vamos começar, então, pela questão de número 23, que consta na primeira parte do livro dos Espíritos, quando Kardec indaga a Pleiade de Espíritos Superiores. O que é o espírito? E eles respondem que o espírito é o princípio inteligente do universo. E aí nós vamos fazer uma contraposição aqui, daqui a pouco eu vou apresentar a questão de número 76, porque quando eu digo, como eu acabei de falar, que a palavra espírito ela é tomada em mais de um sentido, é porque espírito, no sentido genérico, seria um equivalente a um princípio inteligente. Então, em todos nós, há um espírito, não é isso? Há o princípio inteligente do universo. Nós vamos ver que os espíritos falam que é um clarão, que é uma centelha, a que se assemelha o espírito. Porém, esse princípio inteligente que existe em cada um de nós, não é isso? Ele ganha um contorno próprio, ele ganha nuances próprias em cada um de nós, ou seja, ele se individualiza. Então, quando eu falo assim que ele se individualiza, significa isso, que ele adquire características próprias. Então, o espírito Maria do Rosário não é igual, não é isso? A manifestação do princípio inteligente, que é a forma como ele adquire, não é igual, por exemplo, na Inês, que não é igual na Ellen, que não é igual no João, e assim sucessivamente. Tá? Agora, aqui na questão de número 23, o Kardec, começa a perguntar no sentido geral. O que vem a ser o espírito? O espírito como um elemento, gente, um elemento constituinte do universo, dentre os chamados elementos gerais do universo, tá? É uma questão mais, assim, ideológica, mais filosófica do que propriamente prática, porque como os próprios espíritos vão nos dizer reiteradamente em várias questões aí na sequência, que versam sobre isso, tá? A nossa linguagem, ela ainda é insuficiente para que nós expressemos com clareza determinadas ideias. Então, é por isso que às vezes há uma certa confusão ou uma certa mistura. Mas é como se a gente devesse compreender assim, que o espírito aqui no sentido da questão de número 23, sendo esse princípio inteligente do universo, é essa centelha, é esse clarão, né? É essa, digamos assim, essa substância. Substância não é uma boa palavra, porque é uma palavra dentro do nosso vocabulário. E substância remete a algo materializado, digamos assim. E não é exatamente materializado, né? O espírito ele não é exatamente uma matéria. Nós vamos ver isso, que na natureza, nas questões que versam sobre a natureza do espírito, os espíritos vamos falar que imaterial não é um bom adjetivo para espírito. O ideal seria incorpóreo, mas é feito de alguma coisa? De alguma coisa é. Agora, é matéria? Não na matéria no sentido que é conhecido por cada um de nós, não é isso? Nós vamos falar sobre isso também no perispírito, porque o perispírito é a mesma, digamos assim, é o mesmo raciocínio, né? De que ele se constitui de, nos dizem os espíritos aí no caso, de uma matéria quintessenciada, ou seja, uma matéria que é inapreensível para os nossos sentidos. Aí vocês me perguntam assim, como assim inapreensível? A gente não dá conta de definir, a gente não dá conta de definir, de expressar, de categorizar, de falar assim, parece com isso, parece com aquele outro elemento conhecido. Então, essas questões mais abstratas, os próprios espíritos nos falam isso. A nossa inteligência, ela é
limitada. Então, a gente só entende até um certo ponto. Mas o que é relevante para a gente captar aqui? É relevante para a gente compreender o seguinte, que dentro desse esquema, digamos assim, da formação do universo, dos elementos gerais do universo, nós temos dois elementos gerais que constituem absolutamente tudo que nós conhecemos. Quais seriam esses elementos? O espírito e a matéria. Isso está onde? Está na questão de número 27 de O Livro dos Espíritos, em que nos é colocado, inclusive, que existe a chamada Trindade Universal. O que vem a ser essa trindade universal? Deus que preside a tudo isso e os dois elementos gerais do universo, que são o espírito e a matéria, tá? E na questão 25, nos é colocado ainda que a fusão do espírito mais a matéria dá o quê? Dá todos nós que aqui estamos, não é isso? Ou seja, é a inteligência que se manifesta na matéria, tá? Que conforme a questão 25 vai nos dizer. Na obra O que é o Espiritismo, o Kardec traz, inclusive, uma outra definição correlata a essas, que é um termo muito corriqueiro também, e que às vezes a gente vê usado de formas diferentes, que é o sentido, o termo alma. Então, na obra O que é o Espiritismo, Kardec vai nos dizer que a alma é o espírito encarnado. Então, aí já pensando na questão 76, ou seja, nas individualizações. Quando nós estamos aqui encarnados, nós somos almas. Só que muitas vezes a gente vê a palavra alma sendo usada no sentido, por exemplo, de espírito, ou de espírito desencarnado, por exemplo. Então, às vezes, há essas diferenças terminológicas, mas na obra de Kardec, ele vai nos colocar isso, que a alma seria o espírito encarnado, ou seja, nós temos aí essa individualização, e mais do que a individualização, o espírito está em qual morada? O espírito está nesta morada, que é o planeta Terra. Então, ele está encarnado, aí falando de nós, mas ele poderia estar encarnado, é claro, em outros orbes. Então, é essa ideia de que o espírito ele está passando pelas experiências da matéria, tá bom? Na questão 76, a coisa vai clareando. À medida que o Livro dos Espíritos ele caminha, a gente observa essa abstração contida ali na questão de número 23. Por quê? Porque na questão de número 76, o Kardec pergunta o seguinte: que definição se pode dar dos espíritos? Aí vejam a sagacidade de Kardec, porque na questão 23 ele perguntou o que é o espírito. Então ele está perguntando dessa essência, desse princípio, desse elemento geral, percebem? Mas na questão 76, ele pluraliza a palavra espírito. Ele pergunta, que definição se pode dar dos espíritos, no plural, ou seja, dos grupos, ou seja, de cada um de nós, que aqui estamos reunidos. E aí os espíritos respondem o seguinte: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Somos todos nós, gente. Todos nós somos espíritos. No nosso caso aqui, nós que estamos nos enxergando, que estamos nos vendo aqui neste momento, nós somos almas também, voltando ao livro O que é o Espiritismo. Porque nós somos espíritos, mas nós estamos encarnados. Mas certamente estamos aqui com muitos outros companheiros na esfera espiritual, não é isso? Que são também seres inteligentes da criação. Seriam almas, no sentido que Kardec coloca? Não, mas são espíritos, porque nós sabemos que os espíritos estão em todo lugar, são seres inteligentes da criação que povoam o universo. Olha lá a resposta. Eles povoam o universo fora do mundo material, tá certo? Por que fora do mundo material? Porque nós que aqui estamos encarnados vai ser usada essa terminologia, não é isso? Que é a terminologia alma, é o espírito encarnado, mas é só uma questão terminológica, porque é claro que nós continuamos sendo espíritos, porém estagiando na matéria, tá certo? Então, dentro dessa definição que nos é proposta pela questão de número 76, nós compreendemos que cada um de nós é uma individualidade. Então é isso que a gente falou. Nós temos o princípio inteligente dentro da gente? Temos, mas esse princípio inteligente, ele funciona, ou ele atua, digamos assim, é claro que dentro de um padrão, mas ele adquire contornos próprios, porque cada um de nós tem a sua personalidade, cada um de nós tem o seu patamar evolutivo, cada um de nós tem os seus gostos, cada um de nós tem as suas aptidões, nós vamos falar sobre isso, e cada um de nós tem ou temos as suas missões e as suas ocupações, tá? Então, espírito,
na forma como nos é colocado aqui na questão 76, é que a gente vai trabalhar na nossa explanação de uma forma mais contundente na noite de hoje, tá bom? Nesse sentido da individualidade, ou melhor, do conjunto das individualidades, que são e somos todos nós, os espíritos. Então, se trata, aí a gente, só aqui eu coloquei um pedacinho da questão 79, sem colocar a questão toda, só para a gente perceber essa contraposição, digamos assim, porque nós, espíritos, somos a individualização do princípio inteligente, do princípio espiritual. Correto? Fica redundante falar, né? Que os espíritos são a materialização do princípio espiritual. Mas é isso, porque o princípio espiritual é o princípio inteligente. Lá no sentido da questão 23. Agora, e a individualização do princípio material? Os corpos, que também são diferentes. Todos nós que aqui estamos encarnados ocupamos um corpo diferente um do outro. Então, um tem o olho claro, o outro tem olho escuro, um tem cabelo grande, o outro tem cabelo curto, um é baixo, o outro é alto, um pertence ao sexo feminino, o outro ao masculino, e assim parte do livro dos Espíritos também. Maria do Rosário, Oi. Cortou um pouquinho. É? Engraçado, minha internet não caiu aqui não, peraí. Eu vou voltar, vou fechar o raciocínio então. Mas o que eu estava falando é o seguinte, que os espíritos, então, são essa individualização do princípio inteligente, correto? E que na questão de número 79, nós temos a individualização do princípio material. E o que seria essa individualização do princípio material? Os corpos, né? Então, cada corpo, cada um de nós é diferente um do outro, assim como os espíritos. Então, os espíritos têm as suas diferenciações, cada um de nós como espírito tem uma diferenciação em relação ao outro. Nós não sabemos, por exemplo, em que grau evolutivo nós estamos, um em relação ao outro, em que grau de inteligência, quais são as nossas aptidões, quais são as nossas ocupações, não é assim? Mas a gente sabe que é diferente, né? E essas distinções, elas são múltiplas. E no que diz respeito aos corpos, a mesma coisa. Então, aqui é só para a gente entender, né, essa individualização do princípio material de um lado e a individualização do princípio espiritual ou do princípio inteligente de outro. Mas para que tudo exista no universo, voltando aos elementos gerais, não é assim? Nós necessitamos, então, de um princípio material e de um princípio espiritual. E quem preside a tudo? O Criador, não é isso, gente? Deus é que preside a toda essa movimentação, tá bom? Mas ele é elemento geral do universo? Não, são dois os elementos gerais do universo, como a gente viu aqui na questão correspondente. E lá na frente, na questão 88, Kardec pergunta: os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Aí ele diz, para vós, ou seja, nós encarnados, né? Para vós, não tem uma forma determinada, uma forma constante. Aí ele diz, mas para os desencarnados, sim, para nós, sim. Então vejam como que é abstrato. O espírito é, se quiserdes, aí é que eles trazem uma imagem, só para que isso se torne mais palpável para nós, tá bom? Então, o espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Porque aí alguém poderia perguntar assim, uai, Maria do Rosário, mas então quando tem lá na reunião mediúnica, não é isso? Um médium vidente visualiza uma entidade. Mas aqui na questão de número 88 está sendo colocado que o espírito é uma chama. E a entidade que é visualizada pelo médium é um ser humano na sua forma normal, na sua forma correta. Como explicar isso? Isso nós vamos compreender melhor na semana que vem. Mas por que o espírito é visualizado daquela forma? Devido ao perispírito. Então, na verdade, a gente não vê o espírito. Isso é só uma forma de dizer, eu vi um espírito. Mas nós vemos o perispírito, porque o perispírito ele tem uma correlação, ele tem uma correspondência com o nosso corpo orgânico. Então, da mesma forma como nós temos os órgãos físicos, o perispírito também tem. Então, quando a gente lê lá nas obras do André Luiz, que o perispírito, nós vamos ver isso melhor na semana que vem, tá? Que o perispírito ele faz o registro das sensações, não é isso? Então, nós citamos aqui o caso de reuniões mediúnicas. Na reunião mediúnica, a gente vê muito isso. Dependendo do gênero de desencarnação de um indivíduo, ele chega com aquela mesma característica na reunião mediúnica, tá? Com aquela mesma característica, ou aquela mesma dor, não é isso? Pode estar correlacionada a uma enfermidade que ele tinha enquanto ele estava encarnado, ou a forma como ele desencarnou, e assim sucessivamente. Mas ele chega com a mesma característica. Aí você fala assim, uai, mas já desencarnou. Ou o espírito, ele chega, né, dizendo, por exemplo, se queixando, por exemplo, de que está ali saindo
vamos supor, um sangue de alguma parte do corpo dele, ou que ele sente uma dor muito lancinante. Como explicar isso? Isso tem uma correlação com o perispírito. Agora, o espírito, vejam lá, ele é uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Então, é abstrato, gente, de difícil definição. O Kardec ainda pergunta, essa chama ou centelha tem cor? E eles respondem, tem uma coloração que para vós, ou seja, né, nós que aqui estamos, vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito seja mais ou menos puro. Aí sim, a coloração do espírito, ela acompanha o grau evolutivo, tá? Digamos assim. Então, se é escuro, se é opaco, muito possivelmente é um espírito ainda mais materializado, não é assim? E como que é o perispírito dele? A gente vê isso nas obras do André Luiz. O perispírito também não possui luminosidade, não é assim? Agora, se o espírito é um espírito que tem um grau de evolução maior, eles nos colocam que a sua cor vai ser uma cor mais brilhante. E aí seria semelhante à cor do rubi. Então, quanto mais, digamos assim, esse rubi brilhasse, mais evoluído seria ali aquele espírito, tá bom? Mas é só uma analogia para que a gente consiga compreender alguma coisa. E a origem de cada um de nós, a origem dos espíritos? Nós não sabemos, gente. A nossa origem, ela é desconhecida, porque nós sabemos que o trabalho da criação, ele é incessante. Isso o próprio Jesus nos coloca no seu evangelho. Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, a origem é desconhecida. Agora, até tem uma questão que Kardec vai perguntar alguma coisa assim, são partes, né? Os espíritos são partes de Deus? Se eles são individualidades, eles não são parte de Deus, eles são obra de Deus. Então, todos nós somos obras de Deus. Nós não somos partes de Deus, é diferente. Porque Criador maior, inteligência suprema é um só, que é Deus, como nós vimos lá na primeira aula, tá certo? Agora, e a origem dos espíritos? É, portanto, desconhecida. Mas todos nós somos, ou todos os espíritos são perfectíveis. O que vem a ser isso? Podemos alcançar a perfeição, tá? A perfeição até um certo nível. Nós vamos ver isso na escala espírita. Porque uma perfeição do nível de Deus, é claro que nós não chegaremos, porque Deus ele é único, ele é a potência suprema. Nem o espírito puro alcança. O espírito puro alcança e compreende Deus no sentido aí da compreensão e no sentido da evolução moral. No sentido de conseguir reproduzir fielmente os desígnios da providência divina, tá certo? Isso é o espírito puro. Mas até o espírito puro, você pensar no espírito do nível de um Jesus, por exemplo, os chamados espíritos crísticos, eles têm um ponto até o qual eles vão. Porque senão, né, todos nós viraríamos deuses, e não é bem nesse sentido que Jesus coloca lá no Evangelho, quando ele diz, por exemplo, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. E aí, além de tudo, nessa assertiva, Jesus ele se toma como elemento de comparação. Porque nesse sentido aí, sim, nós somos perfectíveis e todos nós temos inúmeras potencialidades para chegarmos à condição de Jesus, porque Jesus é espírito puro. Então, podemos chegar, vamos chegar a uma condição de Jesus? Vamos chegar. Pode demorar milênios, com certeza, mas nós vamos chegar a uma condição de um Jesus. Agora, de Deus não tem como. Então, nós somos perfectíveis, passíveis de perfeição dentro dessa escala, tá? E com igualdade de aptidão para tudo adquirir e conhecer. Igualdade de aptidão, questão número 115 do Livro dos Espíritos. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Então, o ponto de partida foi o mesmo para cada um de nós. Mas nós temos uma lei de Deus que se chama livre-arbítrio ou lei de liberdade, não é isso? Então, de acordo com o nosso livre-arbítrio, nós podemos trilhar rotas mais rápidas para chegarmos à evolução ou rotas mais demoradas, tá bom? Mas nós chegaremos. De um jeito ou de outro, nós chegaremos. E a igualdade de aptidão, todos nós fomos criados no mesmo patamar. Se hoje existe a desigualdade de aptidões, ela se refere ao esforço e à luta de cada um de nós, tá? Esse trecho que nós estamos lendo, está lá nas obras póstumas do Kardec. Então, ele está falando do espírito, né? Ele traz o espírito, o que adquiriu em inteligência e moralidade em suas existências. Então, nós vamos acumulando aptidões, acumulando habilidades. Pode ser que certas aptidões e certas habilidades estejam em latência? Perfeitamente. Mas se elas já foram adquiridas pelo espírito, elas se conservam. Porque nós vamos ver que para chegar no topo da escala espírita, o espírito tem que condensar muita coisa,
tá? Então, tudo isso, toda essa bagagem, nós vamos amealhando aí ao longo das encarnações. Então, ele traz o que adquiriu a inteligência e moralidade em suas existências, como também as imperfeições das quais ainda não se despojou. Então, quer dizer, esse é o exercício: acumular aptidões, acumular virtudes, não é isso, gente? Pelo autoconhecimento, pelo esforço, pelo trabalho no bem, e nos despojarmos das imperfeições. O número de existências depende da vontade em abreviá-las, trabalhando ativamente pelo seu aperfeiçoamento moral. Então, existe um número determinado de encarnações, de existências? Não existe. A gente não encontra essa informação em lugar nenhum. Nós só sabemos que são muitas, não é isso? Agora, os percursos, como dissemos anteriormente, são individuais, são escolhas nossas. E eles também irão determinar o nível da nossa evolução, se vai ser mais rápido ou se vai ser mais lento. Na questão de número 607 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: onde o espírito, porque nós estamos falando desse rol de encarnações, não é isso? Então, nós já estamos num determinado ponto, numa certa morada, mas a gente não sabe de onde a gente veio, como a gente acabou de falar, né? A criação, o processo da criação é ininterrupto, então Deus, ele trabalha ativamente, ele trabalha sempre, ele jamais para de produzir espíritos, de produzir orbes, não é isso? Então, está sempre ali em trabalho ativo, tá? Mas e cada um de nós? E o espírito? Onde o espírito cumpre a primeira fase? E aí a pleiade de espíritos superiores da codificação responde: numa série de existências que precedem o período que chamais humanidade. O princípio inteligente se elabora e individualiza, sofre uma transformação e se torna espírito. Quando ele se torna espírito, atinge essa maturidade, atinge essa individualização, aí é a humanidade, tá? Vejam, aqui eu estou só adiantando um pouquinho, nós vamos trabalhar isso melhor na aula sobre evolução. Mas aqui, especificamente, a gente vê que os espíritos nos trazem o percurso do próprio princípio inteligente, tá? Porque antes, né, de nós nos tornarmos, né, de o princípio inteligente se individualizar e de nós chegarmos a esse estágio que nós conhecemos, que é o estágio da humanidade, esse princípio, durante bilhões e bilhões de anos, ele passou por outros estágios, tá? Quais outros estágios? Porque o princípio inteligente, ele se encontra em tudo, ele se encontra na pedra, ele se encontra no vegetal, ele se encontra no animal irracional e ele se encontra em nós, tá? Mas ele só tem a capacidade de reflexão e a capacidade de consciência onde? No ser humano. Então, é só na hora que chega a humanidade é que a gente tem consciência. Você não tem consciência no animal, você não tem consciência na planta, você não tem consciência na pedra. Então, nós vamos estudar isso com calma, mas isso é só para vocês entenderem que é como se fosse assim, dentro daquele laboratório das formas, não é isso? Dentro de todo aquele processo que preside a formação dos elementos, a formação da natureza e assim sucessivamente, a gente tem essas primeiras fases do espírito. Então, no complemento da questão, os espíritos nos dizem que a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Então, aí são duas coisas. Uma coisa é a evolução do próprio princípio inteligente por si mesmo, e outra coisa é a evolução de cada um de nós, espíritos que aqui estamos hoje, tá certo? Então, cada um de nós, espíritos que estamos aqui hoje, já estagiamos em outros orbes, por exemplo? Muito possivelmente, porque é o que os espíritos falam. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana, tá? Começa em mundos mais inferiores. Agora, é uma regra? Eles falam, mas não é uma regra. A espécie humana é aquela que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Isso aqui é muito importante, porque nós somos os seres que podemos conhecer a Deus. É o que a gente falou. Ser deuses, no sentido literal da coisa, nós jamais o seremos. No sentido potencial, sim, não é isso? Do desenvolvimento das virtudes, etc. Mas no sentido literal, não. Agora, nós somos aquela categoria de seres, aquele grupo de seres que podem conhecê-lo. Então, nós podemos, um dia nós vamos efetivamente conhecê-lo e efetivamente compreendê-lo. É o que nos distingue dos demais reinos, tá? E qual que é a natureza dos espíritos? Não é isso? Então, aí eu vou assim, passar bem rapidamente por várias questões lá de O Livro dos Espíritos, que nos mostram o seguinte. Primeiro,
aquilo que a gente já falou aqui hoje, nós somos obras de Deus, dentro de um processo de criação que é um processo permanente. Nós tivemos um princípio. Isso é muito interessante. Isso aí nos distingue de Deus. Porque Deus não tem princípio nem fim. Lembram? Lá na primeira parte do Livro dos Espíritos, ele não tem começo nem fim. Ele é eterno e ele é infinito. Tá? Dentro, é claro, usando esses termos, como os próprios Espíritos nos colocam, usando termos que não dão conta de explicar Deus. Mas seria mais ou menos isso. Tá? Não tem começo, não tem fim. Né? Agora, e nós? Nós tivemos um princípio. Nós tivemos um princípio. Agora, nós teremos um fim? Não, porque nós somos imortais. Então, nós somos imortais. Mas um dia a gente foi criado, um dia a gente teve um começo, tá? Nós somos imateriais, aí o Kardec discute em várias questões isso aí, e os espíritos nos mostram que a palavra imaterial, como a gente adiantou no início, ela não é a palavra mais adequada. A palavra mais adequada é incorpóreo. Porque a natureza dos espíritos é uma natureza bem distinta de tudo aquilo que nós denominamos ou de tudo aquilo que nós conhecemos como matéria. Então, se a gente fala matéria, mentalmente a gente faz associação com alguma coisa que a gente conhece. Só que não existe essa associação, digamos. Essa associação, ela não é fidedigna. Então, os espíritos nos falam que incorpóreo seria a melhor forma de dizer, né? E os espíritos se revestem da substância que é formada do quê, gente? Do fluido universal de cada globo. Então, em cada globo, os espíritos têm uma vestimenta diferente. E essa vestimenta, nós vamos falar sobre ela semana que vem, que é o perispírito, porque o perispírito ele é modelado a partir do fluido cósmico universal, ao influxo da vontade do indivíduo e de mecanismos da providência divina maior, por assim dizer. Com a atuação, por exemplo, dos chamados espíritos construtores, tá? Uma outra característica aí dos espíritos é a chamada ubiquidade. Isso foi retirado do livro do ABC ao Infinito. Tá no livro dos espíritos, mas o comentário foi retirado de lá, correto? Do José Naufel. Então, o que viria a ser esta ubiquidade? Para estar em mais de um lugar, no sentido absoluto, os espíritos teriam de se dividir. O espírito ele se divide, gente? Ele não se divide. O espírito ele é indivisível, tá? Mas olha a explicação que é dada. O espírito ele é um centro de força. Todos nós somos centros de força. Então, nós irradiamos para diversos lugares. Isso faz parecer que nós estamos em muitos lugares. Aí nós, no sentido dos espíritos, tá? O espírito irradia, mas não se divide. Esta força, que força dessa irradiação, depende do grau de pureza de cada um. A gente vê na literatura espírita, por exemplo, muitos relatos, abre aspas aí, da aparição de Bezerra de Menezes, por exemplo, em mais de um lugar ao mesmo tempo. Agora, o espírito dele se dividiu? Ele não se dividiu. Ele, sendo espírito muito evoluído, obviamente, tem essa capacidade de se irradiar com grande força, porque isso está atrelado ao quê? Ao seu grau de pureza. Então, à medida que vai depurando, a faculdade, essa faculdade de irradiar, de parecer que está em vários lugares, não é isso? Ela vai aumentando. Ela vai aumentando. O progresso deve ser intelectual, moral, nas percepções e na multiplicidade dos valores do psiquismo. O espírito altamente evolvido desloca-se com a rapidez do pensamento. O deslocamento é instantâneo. Tudo depende de sua vontade, mais ou menos depurada. Então, o pensamento, o espírito ele se desloca como? No espaço. Ele se desloca com a velocidade do pensamento. Agora, é todo mundo que desloca com aquela velocidade assim? Não. Depende do grau de evolução daquele espírito. Nós sabemos disso. Muitos espíritos, muitas vezes, desencarnam, já tirou a matéria densa, que é o corpo ficou para trás, mas ele não tem consciência, por exemplo, de que desencarnou. Então, ele acha que para se deslocar de um lugar a outro, por exemplo, ele vai ter que pegar um ônibus, tá certo? E aí ele vai entrar no ônibus. Até que um belo dia ele descobre que ele tem aquela capacidade de atravessar a matéria, de se deslocar no espaço com mais velocidade. Então, primeiro ele vai entender, ele vai ter uma percepção, e num segundo momento, né, essa velocidade, como os próprios espíritos nos colocam, para além do conhecimento, está correlacionado ao quê?
a vontade mais ou menos depurada, ao grau de evolução. Então, olha lá, o inferior desloca normalmente como o encarnado. Muito em decorrência disso que a gente acabou de falar, de uma falta de consciência também, tá? Mas não só isso. Também ligado ao grau evolutivo. E os estágios evolutivos de cada um de nós? Veja, o estado evolutivo, ele acompanha isso aqui, esse movimento. Primeiro nós conquistamos reflexos, depois nós conquistamos instintos, não é assim? Você pegar o homem das cavernas, tá? Você pegar o homem das cavernas, aí já pensando só no espírito encarnado, tá? No espírito encarnado. Nesse início, a vida, a forma como a vida se organizava, era uma forma em que o espírito encarnado, ele tinha que acessar o quê? Muito o seu instinto, o instinto de sobrevivência. Então, nós sabemos que, inclusive, algumas emoções básicas humanas, elas têm uma força muito grande nesse período. Como, por exemplo, o medo. Emmanuel nos fala muito bem sobre isso no livro Roteiro. O quanto o medo é uma emoção básica do ser humano, que foi extremamente necessária como defesa no início do percurso humano, aqui sobre a Terra, por exemplo, tá? Então, no início nós temos reflexos, nós temos instintos, depois passa a maturação da inteligência. A inteligência, ela vai se desenvolvendo mais, mas antes ela é fragmentária. Olha como que a gente vai falar disso na aula de evolução, mas olha como que o princípio inteligente, ele vai deixando rastros, né? Quando a gente olha, a gente consegue perceber claramente isso. Porque você pega um animal, por exemplo, você pega um cachorro, ele tem indícios ali, não é isso? De inteligência, ele tem indícios de pensamento. Não é o pensamento que a gente tem, que é o pensamento contínuo, mas é um pensamento fragmentário, mas já é alguma coisa. Se você volta um pouquinho, você vai na planta, a planta tem a questão ali do reflexo, por exemplo. Algumas plantas, por exemplo, você encosta nelas e elas fecham, e assim sucessivamente. Então, a gente vai ver que o princípio inteligente, ele passa por esses reinos, né? E quando chega em nós, como a gente falou, no elemento humano, não é isso? Vai acontecendo aí esse amadurecimento. Então, todos nós vamos saindo lá do instinto, vamos passando pela inteligência, até chegar ao despertar da consciência nas faixas inaugurais da razão, aí o princípio inteligente, mas cada um de nós também vamos aquilatando, por assim dizer, a nossa consciência, à medida que nós vamos desenvolvendo mais as duas asas que conduzem o espírito humano, como nos diz Emmanuel, que são as asas da inteligência e a asa do amor. E aí, pensando na escala espírita, nós colocamos aqui esse desenho, só para nós nos lembrarmos de que existem 3 grandes ordens, não é isso? A dos espíritos imperfeitos, ali com todas as suas subdivisões, nós vamos passar por elas, os chamados espíritos bons e os chamados espíritos puros. Os espíritos puros, como vocês estão tendo a oportunidade de ver aí no desenho, neste triângulo, são compostos somente por uma única classe. Então, os espíritos puros são a classe única, ali no alto, não é isso? No ápice. Vamos começar aqui por baixo. Aliás, vamos começar lá de cima, porque o restante do slide ficou na outra lâmina. Os espíritos puros, sendo essa classe única, são aqueles que alcançaram a perfeição total. Então, quando você fala perfeição, já indica totalidade. Então, os espíritos puros é um espírito do nível de Jesus, por exemplo. Alcançou a perfeição. Os espíritos bons são aqueles em que predomina o desejo do bem. Então, eles suscitam bons pensamentos, eles desviam nós que aqui estamos encarnados do caminho do mal, eles nos protegem, são os espíritos familiares, os espíritos protetores. Agora, eles também se dividem ali em classes, tá? Nós temos os benevolentes, os sábios, os de sabedoria e os superiores. Os benevolentes, nós estamos fazendo isso aqui para chegar lá, na primeira ordem, né, isso vai demorar um bom tempo ainda. Então, vejam como que a evolução, gente, ela é ato contínuo mesmo, né? Nós estamos fazendo isso aqui para chegar ali na primeira classe, que são os espíritos benevolentes. Olha lá, eles têm um saber limitado, mas já têm algum progresso no moral. Os sábios, para os sábios, a ciência lhes é um meio útil. Para aqueles que pertencem à categoria de sabedoria, eles têm uma moral elevada, um conhecimento ilimitado e julgam sadiamente. Isso a partir do que Kardec coloca lá no livro dos Espíritos, tá? E os espíritos superiores? São aqueles que reúnem tudo, não é isso? A ciência, a sabedoria e a bondade. Vejam que as palavras são muito próximas. A gente lê isso aqui, a gente tem a sensação assim, mas qual que é exatamente, né, assim,
o transcorrer de uma categoria, de uma classe para outra, né? Qual que é o percurso, né? Então, são questões, às vezes, que nós não temos efetivamente condições de definir ou de estabelecer com tanta clareza, a não ser pelo que o Kardec nos traz aqui como dica, não é isso? Levando-se em conta que os espíritos superiores são aqueles que reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. E os espíritos imperfeitos que estão na base, não é isso? Que somos todos nós. Inclinação ao mal, alguns não fazem nem o bem nem o mal, outros se comprazem no mal, não é isso? Outros são levianos, enganadores, outros tantos têm prazer na malícia, outros têm prazer em causar pequenas contrariedades e assim por diante. E nós temos ali toda aquela classe, tá? Agora, é importante, uma questão que Kardec vai trazer depois, que é o seguinte, quando ele vai falar das ocupações e missões dos espíritos. Todos nós temos uma missão. Mesmo os espíritos que são imperfeitos e acham que estão a serviço do mal, eles estão agindo em função da justiça divina muitas vezes. Então, você pega aqui lá na base, por exemplo, um espírito batedor ou perturbador, que são aqueles espíritos que se manifestam por efeitos sensíveis, não é isso? Ou seja, pancadas, movimentos, tá? Houve uma fase ali no século XIX em que as manifestações físicas, dentro da ideia de mediunidade, não é isso? As manifestações físicas, gente, elas eram muito contundentes. Isso tinha um objetivo: chamar a atenção da sociedade como um todo para a existência do mundo espiritual. Então vejam que sempre há um objetivo, porque a gente poderia pensar assim, mas por que Deus permite? Deus permite, primeiro, para dar a cada um de nós o gostinho de evoluir, o gostinho do suor do seu próprio esforço. Então, a evolução ela também está muito calcada nisso, muito ligada a isso. E ele permite porque tudo cumpre uma função na natureza, e todos nós também cumprimos. Então, dentro aí dessa escala, nós teríamos aí os batedores, já mencionamos, os espíritos neutros, que não são nem bons nem maus, não é isso? Que, como o Kardec nos coloca, diz respeito à condição vulgar da humanidade. A maioria não é nem bom nem ruim, se a gente for observar com atenção, tá? Mas são apegados às coisas deste mundo. Então, o materialismo ainda fala alto, tá? Pseudo-sábios são aqueles que têm conhecimentos amplos, mas aí vem a coisa da arrogância e do orgulho. Creem saber mais do que sabem. Muitas vezes nas comunicações mediúnicas, por exemplo, se utilizam de uma linguagem séria, mas que tem ali algo com a intenção de iludir, não é isso? Podem ser também preconceituosos, né, defendendo determinadas ideias sistemáticas menos corretas. Nós temos os levianos, que são os ignorantes, os zombeteiros, envolvem-se em tudo sem se preocuparem com a verdade, causam pequenos desgostos e alegrias, induzem ao erro, não é isso? São os espíritos que gostam muito de entrar na nossa casa, se a nossa casa está desguarnecida. Se nós não fazemos, por exemplo, o culto do evangelho no lar, é muito comum que os espíritos levianos encontrem pouso na nossa residência. E os impuros, inclinados ao mal, fazem a discórdia, não é isso? Ligam-se aos homens de caráter fraco para prejudicá-los, retardando o progresso, e assim sucessivamente, tá? No que diz respeito às ocupações e missões dos espíritos, seria interessante depois vocês lerem ali as questões que estão entre a questão de número 568 a 585 de O Livro dos Espíritos, em que vão ser apresentados inúmeros detalhes sobre isso, tá? Nos dizendo que os espíritos, aí eu estou sintetizando muito, não é isso? Nos dizendo que os espíritos se ocupam das coisas desse mundo em razão da sua elevação ou da sua inferioridade. Então, a ocupação e a missão, elas sempre são correlatas ao desenvolvimento da nossa moralidade. Então, o espírito mais elevado, a ocupação dele vai ser mais elevada. Um espírito menos elevado vai ser menos elevada. Por isso que existe a diversidade de missões. Porque também existem missões que são mais específicas, aquela missão que você cumpre na sua casa, por exemplo, como pai ou como mãe. Questão de número 582 fala sobre isso. Que a paternidade é uma missão muito maior do que nós poderíamos imaginar. É uma missão mais específica. Tem missões mais gerais, tá? Mas todas elas visam ao bem. E na 573, porque essa é fundamental para nós, gente, essa pergunta. Essa a gente deveria realmente, eu brinco que a gente deveria colá-la na geladeira da nossa casa e ler todo dia, para nós nos recordarmos da extensão das nossas responsabilidades. Kardec pergunta assim: em que consiste a missão dos espíritos encarnados?
instruir os homens, ajudá-los a avançar, melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Então, olha aí, a missão dos espíritos encarnados, a nossa missão, qual que é a nossa missão? Instruir os homens. Você instrui como pai ou mãe? Instrui. Você instrui sendo professor? Instrui. Você instrui lá na sua repartição pública, em que você trabalha, e aí chega um estagiário para você? Você instrui. A gente instrui em vários momentos. Você está andando na rua, alguém te pede uma informação. Você está instruindo? Você está instruindo. Então, instruir os homens, ajudá-los a avançar, melhorar as suas instituições. Por que tem um trabalho prático, pragmático? Porque cada um de nós tem as suas profissões, porque isso ajuda as instituições a progredirem. Então, o trabalho ele é fundamental aí. E aí estou pensando nesse trabalho ação mesmo, não é no trabalho serviço, do qual Emmanuel nos fala lá no livro Pensamento e Vida. Estou pensando no trabalho ação, nessa ação prática, ou nesse trabalho obrigação. Você vai lá, trabalha e recebe seu salário. Tudo tem uma função, tá? Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui, cada um de nós de acordo com as suas aptidões, mas também de acordo com as nossas necessidades. Então, nessa encarnação, eu vim para desenvolver mais esse aspecto. Na outra, talvez eu necessite de uma ocupação de natureza diferente para exercitar uma outra característica, tá? Tudo se encadeia na natureza. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, também concorre, por essa forma, para o cumprimento dos desígnios da providência. Isso já apareceu lá atrás no Livro dos Espíritos. Nas questões 132 e 167 também passam por isso. Cada um tem a sua missão neste mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido. Só não vale, gente, é nós enterrarmos o nosso talento. Não é isso? Lembrando lá da parábola dos talentos, porque cada um recebe de acordo com as suas capacidades, e nós temos que multiplicar os nossos talentos. Agora, não vale escondê-los. Concorrem para a humanidade do universo, então, os espíritos em geral, todos nós, concorremos para a harmonia do universo, executando direto ou indiretamente a vontade de Deus. E os inferiores também, mesmo que não tenham consciência disso. Por exemplo, quando a providência divina ela permite que um indivíduo, ou uma tarefa, ou uma instituição passe por processos obsessivos, Deus sabe o que está acontecendo ali, ué. Mas muitas vezes, aquele espírito obsessor, ele está servindo ali como um instrumento, digamos assim, da providência divina, para aferir os valores adquiridos, por exemplo, por aquele grupo, dentro daquela tarefa. Então, vamos ver se esse pessoal que está tendo paciência, né? Fala-se tanto em evangelho, mas será que esse grupo tem colocado em prática o evangelho? Então, Deus permite, tá? Permite a atuação desses espíritos para treinar ali do outro grupinho a paciência, a abnegação, a boa vontade. Então, vejam, eles não têm consciência de que estão fazendo isso, tá? Quero deixar isso claro. É sem consciência, olha lá, mesmo sem consciência. Mas eles estão ajudando a concorrer para o todo. Porque imaginemos que aquele agrupamento ali passa por essa prova. É um agrupamento que venceu. Aí você fala assim, mas e se não passar? Se não passar, vai tirar o aprendizado do mesmo jeito. Não é assim na vida da gente? Quando a gente não vence uma prova, ela sempre vai trazer para nós algum tipo de reflexão. Então, as oportunidades, elas não são concedidas. Então, todos têm atribuições especiais, de acordo com as habilidades e apropriadas à sua natureza. Nas questões seguintes, o Kardec ele vai perguntar sobre a inutilidade, porque todos nós conhecemos pessoas que são inúteis, que são preguiçosas, não é isso? E aí ele diz que elas já começam a ter a expiação desse comportamento, digamos assim, já a partir do momento em que são inúteis, porque sente aquele desgosto da vida, sente aquele amargor, e isso já é uma expiação, nos dizem os espíritos. Agora, eles nos dizem ainda que lá na frente, aquele indivíduo vai querer recuperar o tempo perdido, não é isso? A questão de número 577, ela está ligada aí já à utilidade também. Quando um homem faz alguma coisa útil, age sempre em virtude da missão em que foi anteriormente investido e a que vem predestinado. Muita gente pergunta isso, né? A gente usa muita palavra missão a coisas grandiosas. Então, veio predestinado a isso, aquilo? Ou pode suceder que haja recebido missão não prevista? Então, olha o que Kardec está colocando. Todas as missões são previstas antes? Ou pode ser uma missão imprevista? E os espíritos respondem, nem tudo que o homem faz resulta de missão a que tenha sido
predestinado. Muitas vezes é um instrumento de que se serve um espírito para fazer que se execute uma coisa que julga útil. Por exemplo, entende um espírito ser útil que escreva um livro, que ele próprio escreveria se estivesse encarnado. Eu adoro essa resposta aqui, vou explicar por quê. Procure, então, um escritor mais apto a lhe compreender e executar o pensamento. Transmite-lhe a ideia do livro e o dirige na execução. Ora, esse escritor não veio à Terra com a missão de publicar tal obra. O mesmo ocorre com diversos trabalhos artísticos e muitas descobertas. Gente, vamos parar por aqui. Essa pergunta, toda vez que eu leio essa resposta, eu lembro do Chico Xavier. Porque nós sabemos por diversas biografias do Chico, como por exemplo as vidas de Chico Xavier, não é isso? Que o Chico ele veio com o compromisso de psicografar um número determinado de obras. De acordo com algumas dessas biografias, seriam 100 obras. E no ano de 1969, o Chico psicografa a centésima obra. E aí o Emmanuel diz a ele, não é isso? Que a sua encarnação estaria desapropriada a partir daquele momento. Ou seja, que ele estava a serviço dos espíritos superiores, que os espíritos superiores tinham deliberado que ele iria dar continuidade àquele trabalho da psicografia. Tanto que ao final da sua vida, nós sabemos, ele psicografou mais de 400 livros. Tá? Então, vejam, ele veio com essa missão de psicografar 400 livros? Ele não veio. Tá? Ele veio com a missão de fazer um grupo menor de livros, de fazer 100 obras. É claro que aqui a questão 577, ela não está dizendo a mesma coisa, mas ela sempre me faz lembrar dessa questão, quando os espíritos narram, né, que o espírito, ele se aproxima de alguém que tem condição. Ah, esse aqui, ele evoluiu, ele progrediu tanto nessa encarnação, que será que ele pode nos ajudar nessa tarefa? Será que ele pode colaborar aqui? Os espíritos, eles vão puxando a gente. Eles vão puxando as nossas habilidades. É aquela ideia do ser fiel no pouco e no muito. Então, às vezes, é tão fiel no pouco que eu vou te dar mais um cadinho para você administrar aqui. Então, isso é muito lindo dentro da providência divina, né? Perceber isso. Agora, nós podemos desistir das nossas missões? Eu gosto sempre de lembrar o que está no Obras Póstumas. O diálogo de Kardec com o Espírito de Verdade. Quando o Espírito de Verdade fala para o Kardec tudo aquilo que ele iria fazer, né? Digamos assim, aquilo que seria a sua missão como codificador da doutrina, etc., não exatamente com essas palavras, mas aí o Kardec pergunta, e se eu falhar? E o Espírito de Verdade responde para ele, se você falhar, não é isso? Outro ocupará o seu lugar, porque os desígnios divinos não recaem sobre a cabeça de um homem. O Espírito de Verdade falou isso para Kardec, gente, Allan Kardec. Imaginemos o preparo de um espírito como Allan Kardec. Então, isso é a grande lição para nós, tá? Uma grande lição para nós. Porque o Kardec, quando ele faz essa pergunta para o Espírito de Verdade, ele temia não dar conta da sua missão. Não era por um sentimento de soberba, tá? Ah, mas se eu não quiser fazer isso aqui? Não é isso não, porque a gente normalmente é soberba. A gente fala assim, ah, essa tarefa aqui eu não quero não. Ah, isso aqui, Deus me livre. Agora, o Kardec não. O Kardec ele tinha um preparo. Só que ele entende a extensão da responsabilidade que ele iria abraçar, então ele temia não corresponder, tá? E aí o Espírito de Verdade é objetivo com ele, se você não cumprir, outro ocupará o seu lugar. Por quê? Porque as missões, elas ajudam a quem, gente? Elas ajudam o concurso geral, mas elas são fundamentais para cada um de nós. Isso tem também no livro Céu e Inferno. Kardec também comenta essa questão lá. Tá? Quando falados nos primeiros capítulos, se não me engano, é o capítulo sobre o céu. E o Kardec vai falar exatamente sobre isso, que cada um de nós tem a sua missão. Um é a missão do pai de família, não é isso? Agora, o pai de família, ele pode desertar, por exemplo? Pode, ele pode desertar, mas as maiores consequências serão para quem? Serão para ele próprio. Porque ele deserta, aí muitas vezes aquela criança, por exemplo, ela vai ser criada por outro indivíduo, vai ser criada por uma mãe solo, por exemplo. Agora, é claro que tem um impacto, aí depende, né? Depende da extensão das missões. Sempre tem os impactos, e nós seremos responsáveis por aqueles impactos indiretos também, quando não cumprimos as nossas missões, tá? E aí, só para a gente finalizar, já chegando aqui bem no finalzinho, para dar um tempinho aí para as perguntas, e os anjos e demônios, pensando aí nessa escala espírita? Na questão de número 128, nos é colocado que aquilo que nós chamamos de anjos, arcanjos, serafins, são aqueles espíritos puros que a gente viu lá. E os espíritos considerados diabos, não é isso? No livro Pão Nosso, na lição de número 164, o Emmanuel fala, cada criatura apresenta certa percentagem ou porcentagem de expressão diabólica na parte inferior da personalidade.
Então, o que é o diabo? O diabo, por si, não existe, não é isso? Ele designa o próprio homem, todos nós, quando algemados às torpezas do sentimento inferior. E essa figura emblemática, não é isso? Que é a figura emblemática de Satanás. É uma imagem para corresponder à personificação do mal, de uma forma alegórica. Então, quer dizer, diz respeito, na verdade, aos espíritos imperfeitos, que se rebelam contra as provas que lhes competem e que, por isso, as sofrem mais longamente, porém que, a seu turno, chegarão a sair daquele estado quando o quiserem. Então, que Jesus possa nos intuir hoje e sempre. Vamos abrir aí para as perguntas. Rosinha. Ei, Júlio, pode falar. Oi, boa noite a todos. Esse finalmente, a representação das figuras que a gente ou faz o bem ou faz o mal, são isso aí mesmo, né? Essas figuras que você acabou de falar.